Boa noite. A paz do Divino Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Conforme a Nilda colocou aqui, nós estamos fazendo o estudo da Gênesis e hoje nós vamos estudar o capítulo 15, o item 42. Jesus caminha sobre as águas. Vou ler aqui. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 14, versículo 20, de 22 a 32. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, afoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das ondas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e com medo começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Bom, essa passagem, ela traz alguns fenômenos que ocorreram na vinda de Jesus. Então, para a gente entender essa passagem, nós vamos dividi-la em duas partes. Nós vamos primeiro entender os fenômenos, que aqui apresentados são dois: Jesus andar sobre as águas e Jesus acalmar os ventos. E depois a questão moral, que é o fato dele virar para Pedro e dizer que o Pedro era um homem de pouca fé. Antes da gente entender, começar a discutir sobre os ditos milagres de Jesus, nós vamos entender que esses fenômenos que Jesus produziu não são milagres, porque Jesus não veio destruir a lei. E esses fenômenos, hoje, com o desenvolvimento da ciência e com o advindo do Espiritismo, nós podemos compreender vários destes fenômenos, entendendo que Jesus, pelo seu grau de adiantamento moral, pela sua inteligência, ele conseguia compreender todos os fenômenos, todas as leis que regem o universo. E conseguia trabalhar com essas leis. Como hoje nós conhecemos tantas leis e conseguimos entender tantas coisas que antes não conseguiríamos.
esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar. Essas leis criadas por Deus, elas são imutáveis. E elas não mudaram nem por conta de Jesus, porque elas são perfeitas, elas não necessitam de alteração. E Jesus veio cumprir e não mudar a lei. Então, ele trabalhou com esses fenômenos, e naquela época nós chamávamos de milagres. A gente precisa entender o grau de desenvolvimento moral de Jesus. Jesus está muito além da nossa capacidade de compreensão. Tanto é que ele é modelo e guia da humanidade. Enquanto nós estamos aqui engateando, Jesus já era. Já era Jesus, já era um ser supremo, já era governador do orbe. Então, ele é um ser que nós não conseguimos entender a magnitude. E tamanho desenvolvimento moral e de amor que ele tem por nós, que ele encarna, e os estudiosos dizem que ele era o médio de Deus. Tamanho desenvolvimento moral de Jesus. Por isso ele conseguiu fazer tantas coisas que nós não conseguimos fazer. Dito isso, vamos entender o que foram esses fenômenos físicos que Jesus exerceu lá, executou, né? O Kardec faz um estudo sobre esses fenômenos, e o primeiro que nós vamos falar é o fato de Jesus caminhar sobre as águas. Kardec levanta duas hipóteses. A primeira, para Jesus caminhar sobre as águas, ele fazia isso em espírito, enquanto o seu corpo dormia, porque nos foi dito que ele retirou-se para orar. E Jesus tinha essa capacidade de transpor-se enquanto espírito. E nós também temos essa capacidade. Essa é uma capacidade do perispírito de expandir-se. É uma capacidade da plasticidade, que é uma propriedade do perispírito. E o perispírito é o corpo semimaterial do espírito. Nós somos formados por matéria, perispírito e espírito. O espírito é luz. E nós precisamos ter algo que nos dê essa forma. Essa forma é o perispírito. Essa matéria bem quase imaterial, mas ainda tem uma parte material. E ela também é regida pelas leis. Então, Jesus, com essa capacidade de expandir-se, no momento da oração, ele sai do corpo e apresenta-se nas águas para os seus apóstolos que estavam amedrontados por conta da tempestade. A gente, na doutrina espírita, a gente lê muito sobre essa passagem, né, de algum espírito manifestar-se em outro lugar, estando o seu corpo repousando. Acho que o caso mais conhecido é do Dr. Eurípides Barçanufo, que ausenta-se para fazer um atendimento médico. E eu, pessoalmente, conheci uma criança que, na época que eu estava em sala de aula, ele me contou um caso do fato ter acontecido com ele. Ele questionou se ele era sonâmbulo, porque haveria um jogo do time dele e a mãe não deixou ele assistir, porque os jogos costumam ser bem tardes, né? E criança tem que levantar cedo. Mas era um fim de campeonato, e a mãe pôs ele para dormir, mas a vontade dele era tanta de assistir o jogo, que ele deitou e dormiu. E aí, no outro dia, no café da manhã, ele pergunta para o tio assim: tio, quanto foi o jogo? Aí o tio vira para ele e fala: você está brincando comigo? Você assistiu do meu lado. E aí foi um fenômeno de
o desprendimento, essa expansibilidade do perispírito. Como era para ver um jogo, manifestou-se a vontade e ele conseguiu assistir o jogo ao lado do tio. E aí, no outro dia, ele veio perguntar para mim se ele era sonâmbulo, né? Porque ele estava dormindo, a mãe disse que ele não saiu do quarto e ele estava na sala assistindo o jogo com o tio. Então, esses fenômenos são fenômenos naturais, são fenômenos próprios de todos nós. Todos nós somos matéria, perispírito e espírito. Todos nós temos essa capacidade. Jesus o fez conscientemente. Dr. Eurípides fez conscientemente. Este meu aluno, não. Foi movido por essa vontade mais forte dele. E outros que existem na doutrina, que são descritos na bibliografia, também são casos de consciência, que tomam utilizam dessa característica do perispírito para o socorro, para o trabalho, para auxílio, né? No caso da criança, não. Mas é um fenômeno que qualquer um de nós pode vivenciar. Então, essa seria a primeira hipótese descrita por Kardec. A segunda hipótese que Kardec levanta é o fato de Jesus ter levitado, né? Ou volitado, que é levitar é você andar acima do solo, né? Você pode levitar o corpo ou qualquer objeto. Quem a gente assiste aí nas televisões, as mágicas, né? Essas pessoas que têm essa capacidade de trabalhar com o magnetismo, e é um exercício que se faz com o magnetismo, no qual eles conseguem mover-se aparentemente sem força física empregada. Hoje a física explica como se dá o fenômeno da volitação. Quando nós pegamos dois ímãs e viramos os polos e a gente tenta aproximar, existe um fato, as forças se repelem, não é isso? Então, é aquilo que é a mesma teoria da volitação. Nós somos impregnados de magnetismo e impulsionamos o nosso magnetismo contra o magnetismo da Terra. O que acontece? Os polos são iguais e vão impulsionar o corpo para cima. Então, seria a outra explicação que Kardec traz. Poderia ter sido qualquer uma das duas? Sim, poderia. Qual foi? Os estudiosos da doutrina nos dizem que alguns dizem que foi aparição, porque ele pareceu um fantasma. Outros nos dizem que foi volitação, porque depois Jesus apareceu no barco, subiu e ficou no barco. Em nenhum momento é dito quando Jesus, como espírito, retorna para o seu corpo, para daí assumir, né? Então, por isso que existe essas duas hipóteses do que tenha acontecido. Importante é que a gente compreendeu o fato, mas o mais importante desta passagem é o ensinamento moral que Jesus nos traz. Quando ele fala da nossa fé, da fé de Pedro, né? Quando ele diz assim, perdão, esqueci o outro fenômeno, que foi o fenômeno acalmar o mar. Jesus é o governador do planeta Terra, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na pergunta 536b, Kardec pergunta aos espíritos se existem espíritos responsáveis pelo controle dos fenômenos atmosféricos e pela natureza. E os espíritos nos informam que sim, que existem espíritos responsáveis para manter o equilíbrio planetário. Então, como Jesus fez com que os ventos se acalmassem, quando ele ordena, ele, governador do planeta, pela sua condição moral,
atendido por esses espíritos responsáveis pela manutenção do equilíbrio da natureza e dos fenômenos atmosféricos. E os ventos param. Então, foram essas duas situações que nós temos dos fenômenos físicos. E aí, agora a gente vai passar para a discussão sobre a questão moral implícita no texto. A fé de Pedro. Jesus disse, né? Pedro duvida que é Jesus, porque naquela época, a quarta hora, 3 horas da manhã, entre 3 e 6 da manhã, a quarta hora. Então, era de madrugada. Naquela época, nós não tínhamos iluminação como temos hoje. Então, os mentores, os discípulos, vendo aquela luminosidade vindo, né? Ficaram amedrontados. Já estavam com medo, porque o barco balançava devido às ondas. Então, já era um processo nervoso, né? No barco, ali balançando, e de repente vem aquela coisa vindo que eles não conseguem, a princípio, identificar do que se trata. E aí Pedro fala: se és tu, mestre, mande que eu vá até onde estás, por sobre as águas. Pedro vai. Olha, a gente parar para pensar a atitude de Pedro. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi. Penso que Jesus deve ter ficado maravilhado com a decisão de Pedro. Sair na escuridão, nos ventos revoltos, nas ondas, encontrar com o mestre, a gente não sabe a distância, por sobre as águas. Pedro foi. Pedro saiu do barco e foi, destemido. A atitude inicial de Pedro foi de uma grandeza enorme, de decisão. Eu vou. E Pedro foi. Só que no meio do caminho, Pedro vacila. Pedro vacila e começa a afundar. E aí Jesus segura pelas mãos e diz: homem de pouca fé, cadê a sua fé? Não é verdade? Cadê aquela fé que fez você sair do barco? Cadê aquela fé que fez você sair andando? Onde ela está? Por que ela não permaneceu com você todo o trajeto? Porque a maior dificuldade que tinha era sair do barco. Se nós estivéssemos nessa situação, quem sairia do barco na escuridão da madrugada para encontrar Jesus por sobre as águas? Eu não sairia. Por que você não pode me conhece? Eu não conheço. Mas eu tenho muito medo. Tenho muito medo de sair. Por isso que Pedro foi um apóstolo escolhido por Jesus. Por isso Pedro assumiu a responsabilidade de edificar a criança. Assim vocês me ouvem? Vou falar assim, melhor do que o pessoal. Não, eu não estou de celular, não. Estou perguntando se é interferência do celular. Vou falar daqui, vou tentar falar para vocês me ouvirem. Caso vocês não me escutem, avisa. Então Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus. E vai com toda a sua coragem, com toda a sua força, com toda a sua fé no Mestre, ele vai. E no meio do caminho Pedro vacila e começa a afundar. Então, se a gente olhar a primeira parte da atitude de Pedro, a gente consegue entender por que Pedro teve um compromisso moral e
a força, a vontade e a coragem já estavam nele. Então o que Pedro fez? Sai do barco. Então foi uma atitude muito louvável de Pedro, de muita coragem de Pedro. E no meio do caminho, Pedro afunda. Começa a sentir medo e afunda. Essa segunda parte da vida dessa narrativa vai nos mostrar nós, Pedro como nós, que nós somos assim. A gente até tem vontade, mas a gente não tem muita coragem. Falta-nos essa força, falta-nos essa fé que nos impulsiona. Às vezes até levanta, mas não tem coragem de fazer. Não dá os primeiros passos. E aí vem as dificuldades da vida. E aí a gente começa a esmorecer, começa a cair e começa a desistir. Mas a figura de Jesus está lá. E ela nos diz: dê a sua mão, que eu estou aqui te segurando, te sustentando, não vou deixar você afundar. Então é uma simbologia moral muito grande para a gente que está nesse processo de caminhar, nesse processo de aprender. No primeiro momento, ele foi muito forte e fraquejou frente às dificuldades. Nós somos assim. Nós fraquejamos frente às dificuldades. Quantas vezes passamos pelas situações, pelas atribulações e perguntamos: cadê Deus que não me ajuda? Cadê Jesus que não me ajuda? Eu vivo no centro, eu vivo na igreja, eu vivo ajudando, e na hora que eu preciso, olha aí, fui abandonado. Nunca, jamais, em momento algum da nossa vida, Jesus nos abandonou. Em Eclesiastes 3, nós vamos ler: há tempo para tudo no céu e na terra. Há tempo para plantar, há tempo para comer, há tempo para viver e há tempo para morrer. Tudo é determinado por um tempo. Pedro vivenciou o tempo de plantar. Ele tomou a decisão e foi. E ele foi tão importante naquele momento que, mesmo ele tendo afundado, ele levantou e assumiu a sua responsabilidade junto à sua missão. E deixou a obra que ele deixou dentro do cristianismo. E nós estamos em bom tempo, porque a semente da fé já foi plantada em nós. A semente do amor já foi plantada em nós. Qual é o nosso tempo? Nós ainda estamos plantando? Ou já estamos no tempo de colher? Qual é o nosso tempo? E Deus respeita esse processo. Mas a gente precisa caminhar. E a forma de nós caminharmos são as atribulações que acontecem na vida. Então, o tempo de plantar é o tempo de aprender, de construir. E o tempo de colher é o tempo da atribulação. É o tempo das dificuldades que nos faz andar, que nos faz mover. Porque senão a gente fica ali parado, não sai do lugar, e a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. E as atribulações vêm para nos mover, para fazer este tempo andar, para fazer aquilo que foi plantado amadurecer. E as atribulações, elas vêm na vida da gente num constante, cada vez com mais dificuldades, para que a gente consiga dar mais um passo. Quem quer viver neste mundo sem problemas, sem dificuldades, sem atribulações, está querendo viver numa utopia que não existe. É o mundo do faz de conta. O mundo real é este mundo. Hoje eu planto, amanhã eu colho. Hoje eu respiro, eu aprendo, eu estou sentada aqui ouvindo palestras que vão me ajudar a crescer, a desenvolver, a entender. Amanhã as tribulações vêm e eu mostro aonde está a minha vida. E nesse processo todo, eu não posso esquecer jamais que Jesus está ali, me dando a mão. Por meio dos mentores, dos amigos, da família, Ele está ali, me sustentando, me amparando, me ajudando.
nesse processo de crescimento. Então, que a gente volte hoje para a nossa casa, vamos para os nossos tratamentos, pensando, qual o tempo da minha fé? Quando eu for chamado a este processo de colheita e de plantio, como estará a minha fé? Se eu chego à conclusão de que eu ainda preciso melhorar para suportar as colheitas, vamos trabalhar isso dentro de nós. Porque as tribulações virão. E Jesus não faz isso porque ele gosta de brincar com o vestido. Não. Porque ele nos ama. E há uma forma da lei de nos impulsionar, de nos fazer crescer, caminhar, progredir, evoluir. De tal forma que tenhamos, ao final do nosso processo evolutivo, a serenidade, a paz, a confiança, a fé, a sabedoria e o amor, tal qual o mestre, tal qual Chico Xavier, tal qual o irmão Lucas, e tantos outros que conquistaram essas condições de, na época de colher, no tempo de colher com amor, com serenidade.